de trabalhar com a equipe para que essa adaptação seja um pouco mais rápida. Oi. Bem, a tua primeira pergunta sobre a análise do jogo. No primeiro tempo achei um jogo bastante equilibrado. Nós, apesar de termos saído na frente, tivemos uma outra chance clara, que ela bateu na trave, correu a linha, né? Você consegue fazer o 2-0, te dá uma segurança maior. E nos acréscimos da primeira etapa, acabou o Botafogo numa jogada individual do João Paulo empatando a partida, né? Naquele momento é uma ducha que você vai para o vestiário tendo que acalmar os ânimos e renovar os mesmos para que você possa vir buscar o resultado. E nós jogamos o segundo tempo de maneira a vencer, nós nos posicionamos no campo de ataque, demos pouquíssimas oportunidades ao Botafogo, criamos algumas chances, né? Finalizamos mais do que o adversário, mesmo jogando fora de casa. Hoje, para você ter uma ideia, nós nos tornamos o melhor visitante, né? Então, a nossa equipe fora de casa tem tido os resultados esperados, temos 17 pontos, se eu não me engano. Falta uma melhora nos resultados em casa. E merecemos vencer pelo que produzimos, principalmente na segunda etapa, né? Até o último minuto, buscando a vitória, se posicionando no ataque sem dar o contra-ataque, e acabamos no final recebendo aí essa vitória aí que nos cabe muito bem nessa retomada de turno. Quanto ao Daniel, você me falou quanto tempo você vai esperar. Ele jogou o jogo passado na lateral, ele jogou contra o CSA na lateral. Hoje ele jogou na meia, uma parte do jogo ele fez o quarto homem pela direita, e à medida que a gente vai sentindo o jogo, vai o posicionando na melhor maneira que ele vai se sentindo bem e que seja útil, mais útil para a equipe, como foi hoje, pensando o jogo. Um jogo muito bem marcado pela equipe do Botafogo, e ele assim mesmo, com boa visão de jogo e jogadas em profundidade, finalizações, como ele acabou tendo, e é um processo natural. Ele, quando veio para o São Paulo, veio no afã de jogar na meia, é a posição que nós vamos utilizá-lo. Esporadicamente, quando a gente tiver necessidade, usa-o na lateral, como fizemos no jogo passado. Cuca, boa tarde. Você falou a respeito do equilíbrio no primeiro tempo, e no segundo tempo o São Paulo mais posicionado à frente. No primeiro tempo, o Botafogo conseguia sair com um pouco mais de conforto com a bola do campo de defesa. E no segundo tempo, quando o São Paulo se posicionou à frente, até sem a bola, não deixando o Botafogo sair, o São Paulo foi muito superior. Essa estratégia, ela foi desenhada durante a semana ou foi no intervalo pelo ritmo do jogo? Como você desenhou essa estratégia? Nós trabalhamos os sistemas. Hoje a gente começou num sistema, não era o ideal, vimos que poderíamos melhorar a equipe mudando, e mudamos, mas treinamos a semana para isso, né? E melhoramos a compactação de meio campo no segundo tempo. Ficamos com o meio campo mais forte, mesmo com bastante intensidade. Jogamos ao final com o Tietê de volante e 2 meias, com 3 atacantes. A gente queria vencer. Lógico que podemos melhorar, mas hoje a gente tem que enaltecer que foi um bom jogo da equipe, né? Venceu, não é fácil vencer o Botafogo aqui. São pouquíssimas equipes que vêm e nós fomos uma delas. Cuca, boa tarde. Daniel, da equipe Gol de Placa, da emissora de São Paulo, de Franco da Rocha. O São Paulo vinha numa sequência não muito boa, de 4 resultados não positivos. Conquista uma vitória fora de casa e é a retomada do Campeonato Brasileiro em termos de segundo turno. Você acha que o São Paulo pode atingir em que rodada, a partir de agora, esse segundo turno do Campeonato Brasileiro e a retomada do primeiro turno, antes da parada da Copa América? Sim, nós somamos 6 pontos em cima de um grande clube que é o Botafogo. Começamos o turno com o pé direito, nós subimos 2 posições hoje, é lógico que ainda falta a rodada de hoje à tarde e amanhã,
mas hoje estamos em quarto. Temos um jogo importante na quarta-feira, que a gente precisa ir muito do apoio do nosso torcedor contra o Goiás. E no fim de semana voltamos aqui para o Rio jogar com o Flamengo no sábado. Então essa vitória ela nos dá uma confiança maior, saber que a gente tem potencial e que a gente está evoluindo, isso que é o mais importante. Cuca aqui, Heitor, Web Rádio RPC, queria saber de você, esse posicionamento do Hernanes e agora com esse jogo o Hernanes e Daniel Alves no meio, você conseguiu criar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a bola e no segundo tempo você explorou mais as velocidades de contra-ataque, né? E eu queria saber a sua opinião sobre o jogo do Reinaldo pela ponta direita de ataque. Ponta esquerda, jogou bastante, conseguiu fazer grandes jogadas, foi uma das jogadas do gol foi através dele. E eu queria também saber sobre esses dois jogadores, Hernanes e Daniel Alves, se você consegue enxergar eles jogando juntos. Tanto enxergamos que os colocamos, né, num jogo fora de casa. Lógico que você não vai ter uma super marcação, que vai ficar também com algumas deficiências defensivas, porque são jogadores de qualidade, jogam no ataque, não são pegadores. Então a gente faz alguma contenção, como fizemos em parte com o terceiro zagueiro. No segundo tempo não, aí a gente mudou, eu acho que a equipe encaixou até melhor. O Reinaldo fez uma grande partida, participou de lances importantes, chutou a gol, bola que passou perto, que o goleiro pegou. Eu acho que, num geral, assim, num todo, a equipe foi bem e foi premiada no final com o gol. Cuca, aqui à tua direita, boa tarde. Quero te fazer uma pergunta a respeito da próxima data FIFA, que é o seguinte, porque na próxima data FIFA, o Brasileirão não vai parar, como sempre acontece, e você já não vai contar com Daniel Alves, nem com Antony, e ainda pode ter a possibilidade do Arboleda aí para a seleção do Equador. Eu queria que você comentasse a respeito sobre esse fato do Brasileirão não parar durante as datas FIFA. Mas isso aí é normal, né? Já é a nossa cultura, a gente tem que entender que é assim, por isso que a gente privilegia o elenco, tenta se treinar de forma homogênea todo o elenco, para nesses casos, por exemplo, o mês que vem nós vamos ter 7 jogos num mês, então é natural que com os desfalques que tem dos selecionáveis ainda, você vai ter jogador suspenso, jogador com lesão, então se faz força de elenco. Esse negócio da data FIFA, ela só vai ficar correto quando a gente tiver o nosso calendário de acordo com o futebol europeu. Eu sempre falei isso. A gente pode fazer um calendário de acordo com o calendário europeu. A Argentina faz isso. Você teria um mês de junho, julho de férias e mais 10 dias lá em dezembro, do 24 ao 2 ao 3, para você passar Natal e Ano Novo. Seria até mais férias para os jogadores e estaria no processo natural, que é o futebol europeu, universalizando, né? Então eu penso que o pessoal podia dar uma pensada nisso aí. Eu sei que envolve campeonato estadual e outras coisas, mas eles podem dar uma pensada nisso também. Encerramos então com o Cuca. Obrigado a todos. Bom final de semana.